Prontinho, gente. Falou. Prontinho. Gente, a gente vai dar continuidade no estudo das leis de Newton. Eu precisava perguntar para vocês uma coisa. Nós chegamos a fazer os exercícios da. A gente fez o exercício do paradoxo do burro? Fez, né? Tá. Aí. Aí. A gente fez o do bloquinho? Bloquinhos grudados? Não? Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a questão número 6, que está na página número 39, que na verdade é o encerramento da primeira parte, né? Que a gente discutiu primeira, segunda e terceira leis. E aí, na sequência, a gente começa a falar de outras forças. Força normal, força de atrito, tração, tá? Essa segunda parte, né, o Lei de Newton 2, é meio que estudos de caso, tá? Então, para começar, vamos lá. A parte 1, encerramento. Encerramento da parte um. E já comecinho da parte 2. A questão número 6, ela é importante por quê? Porque ela vai mostrar para a gente como que a gente trabalha utilizando meio que simultaneamente a primeira, a segunda, a terceira lei dentro dos problemas, tá? E ele fala o seguinte, lá embaixo, dois blocos A e B de massas eminho e emão, respectivamente, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Tem uma força horizontal de intensidade F é aplicada ao bloco A. Então eu tenho essa configuração. Aqui eu tenho o bloco A, aqui eu tenho o bloco B, um B. Eles estão numa superfície, tá? Essa superfície ela está sem atrito e eu tenho uma força aplicada diretamente no corpo A. Pronto, tá bom? Ele vai fazer uma sequência de um monte de perguntas, tá? Lá embaixo do enunciado, na última linha, ele pede para, no item F, ele pede para a gente calcular a intensidade e a da aceleração e da força, considerando, aí ele dá uns valores. A gente vai precisar dos valores para fazer a questão, tá? Ele fala que a força que o cara está usando é de 12 newtons. Ele fala que a massa eminho é 1 quilograma. Cuidado para não confundir, pessoal, porque a massa eminho é do corpo A, tá? E o emão, que é a massa maior, é do corpo B, tá? Isso vai fazer uma diferença na hora que a gente for fazer algumas contas. Então, sei lá, o corpo A é maior, mas ele tem uma massa menor, tá? E o corpo B é menorzinho, só que ele é mais pesado, tá? Beleza. Aí ele vai fazer uma série de perguntas, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Antes da gente ler as perguntas, eu queria mostrar para vocês como é que a gente aborda a questão de lei de Newton. Independente da questão que você vai fazer, se é de força centrípeta, se é de plano inclinado ou não, enfim, a primeira coisa que a gente precisa saber é se esse sistema ele está na primeira ou na segunda lei. Ou seja, eu quero saber se o sistema está em movimento uniforme ou está em movimento uniformemente variado. Só que para isso, eu preciso saber se a força resultante é zero ou não. Então, toda vez que você tiver um problema de lei de Newton, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para o sistema e analisar todas as forças que estão agindo nele. Então, antes da gente ler as perguntas, a gente vai fazer aqui o diagrama, opa, o diagrama
de forças. Quando a gente tem prática, a gente consegue fazer isso quase que de cabeça. Mas no começo a gente vai fazer todos eles um por um. O que que é o diagrama de força? É você olhar para o sistema e ver todas as forças que estão agindo nele. Beleza? Só que para isso, convém você analisar o sistema separado. O que que eu quero dizer com isso? Tenta enxergar o bloco A e o B, que são partes de um sistema, mas tenta enxergar que eles estão funcionando meio que independentemente. Tipo assim, no momento em que eu empurrar o sistema, a força F vai empurrar o corpo A e o corpo A vai empurrar o B. Então, embora eles estejam andando juntos, vamos analisar separadamente cada um deles, tá bom? Outra coisa importante, no diagrama de forças, não esqueçam que existem forças que às vezes estão aplicadas na vertical e tem as forças horizontais. Todas elas têm que aparecer no sistema, tá? Beleza. No corpo A, que forças eu tenho? Eu tenho a força F, certo? Eu tenho o peso do corpo A, o peso do corpo A. Só que, vamos lá, o corpo A, pessoal, ele está apoiado no chão. Então, no momento em que ele está apoiado no chão, ele está interagindo com o chão. Então, o chão está exercendo sobre o corpo uma força de sustentação, que é o que a gente chama de força normal, né? Vou colocar aqui, ó. Força normal. Eu vou chamar de NA. Beleza? Aí, olha só, gente. Entre A e B, existe uma força de contato. Existe. Uma força que o A faz no B, né? Então, uma coisa muito importante é entender que quando o sistema está colado aqui, ó, essa força F, ela não está sendo aplicada no B diretamente. Ela está sendo aplicada no A, que por sua vez aplica uma força F, Fzinho, tá? No B. Por que que essa força ela é importante? Porque uma vez que o A empurre o B para a direita, pela terceira lei, que é a ação e reação, o B também empurra o A para trás. Lembra lá do paradoxo do burro. Então, essa força aqui que o A faz no B, ela também é sentida pelo A, porque o B faz essa força. Então, essas duas forcinhas aqui, ó, elas são aquilo que o Newton chamava de par ação-reação, tá? Como não tem atrito, não tem mais nenhuma força para a gente analisar aqui no corpo A. No corpo B, eu ainda tenho o peso e a força de sustentação exercida pelo chão no B, tá? Isso é o que a gente chama de diagrama de forças. Diagrama de forças. Uma vez que a gente consegue analisar esse diagrama de forças, o que ele quiser perguntar para a gente vai conseguir calcular. Então, veja, eu posso enxergar esse sistema de duas maneiras. Uma maneira enxergando A e B como se fosse um corpo só, empurrado pela força F, que é o que de fato está acontecendo. Eu também posso enxergar esse sistema formado por duas partes, onde cada parte tem as suas próprias forças. É muito importante que a gente perceba que eu estou analisando o sistema de duas maneiras diferentes. Ou eu analiso ele como um todo, ou eu analiso ele por partes, ok? Em cima disso, ele vai começar a fazer um monte de pergunta. Então ele quer, ó, olha o que ele fala no item A, por exemplo. O que ocorre com o peso e a força normal que age em cada bloco? O que ocorre com essas forças? Elas se anulam? Por quê? Vamos tentar explicar isso de uma forma bem rigorosa do conceito. O que acontece é o seguinte, pessoal. O que que a segunda lei fala? A segunda lei, ela fala aqui.
A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas mais do que isso, ela também diz que a aceleração e a força precisam ter a mesma direção e sentido. Lembra disso? Se a força está apontando para a direita, a aceleração aponta para a direita. Então veja, o corpo ele tem aqui no sistema uma força resultante. Quando você olha para o corpo como uma coisa só, a única força que está arrastando o sistema não é essa daqui? Então olha o que eu vou dizer. Para o sistema A, B, a força resultante é horizontal. Horizontal. Por quê, pessoal? Porque ele está acelerando na horizontal. Se a aceleração dele para a direita, a força resultante é para a direita. Tá, mas professor, o que que isso tem a ver com o peso e com a normal? Isso tem a ver com o seguinte: se a força resultante dele está no eixo X, o que que eu posso dizer sobre a força resultante no eixo Y? Ela tem que ser zero. A força resultante no eixo Y deve ser nula. Então, ó, presta muita atenção, gente, porque parece fácil, mas não é. A coisa é assim: para eu saber se forças se anulam, eu preciso saber se existe uma força resultante. Só que o que que eu estou propondo para que a gente faça daqui para frente? Quando você precisar analisar se tem força resultante ou não, faça isso independentemente nos eixos. Então, tenta procurar se existe uma resultante no X e se existe uma resultante no Y. Como que você procura isso? Olhando para a aceleração. Tem aceleração no X? Tem. Só que no Y não tem. Por quê? O corpo ele não está acelerando nem para cima nem para baixo. Então, se ele não está acelerando nem para cima nem para baixo, a resultante no eixo Y deve ser nula. Faltou um Y aqui, né? Portanto, a normal no corpo A precisa ser igual ao peso no corpo A. E a normal no corpo B precisa ser igual ao peso no corpo B. Veja se isso é claro, tá bom? Ah, professor, então quer dizer que o peso é sempre igual ao normal? Não, nesse caso ele é. Tem que ser, nesse caso ele tem que ser, né? Tá? Quando a gente for discutir normal em particular, a gente vai falar sobre várias situações aqui, tá bom? Aí na B, o que que ele pede na B? Deixa eu ver. Sendo Fzinho, a intensidade da força que A exerce em B, qual a intensidade da força que B exerce em A? E aí? Fzinho. Qual a justificativa para isso? Constituem um par ação e reação, né? Pois ambas, pois ambas constituem um par ação-reação. Ou seja, elas têm que ter o mesmo módulo. Eles têm que ter o mesmo módulo. C. Represente todas as forças que agem nos blocos A e B, assim como a aceleração. Ah, a gente já representou, né? Na verdade, está aqui, ó. Isso aqui seria a resposta do item C. A aceleração está aqui, ó. Os dois estão acelerando. Ó, tua pergunta boa aqui, essa é boa. A gente sabe que o A e o B estão juntos, né? Tá, beleza. Então eu posso dizer que o A tem uma aceleração e o B também. Qual deles está mais acelerado, gente? Será que é o A ou o B? Ou depende? Ou sei lá, é o A que está mais acelerado? Não, é o B.
B é o A? Não tem nenhum mais acelerado aqui, gente. Não tem nenhum. Veja por quê. O que que aconteceria com esses blocos se o B ganhasse uma aceleração maior que o A? Ele ia fugir. Ou, se o A tivesse uma aceleração maior que o B, ele ia pular por cima. Então, veja, embora eu possa considerar que o sistema é feito por partes, eu preciso entender que ambas as partes estão andando com a mesma aceleração, gente. Sempre. Não importa se está conectado por corda, porque daqui a pouco a gente vai botar corda aqui no meio. Não importa se os bloquinhos estão grudados um no outro. O sistema precisa acelerar com a mesma aceleração, todo mundo. Ok? E aí ele pergunta: é, qual a. Represente as acelerações. Ele não quer que calcule ainda, né? Não, então tá bom. Não precisa calcular ainda, então deixa. D. Qual a intensidade da força resultante que age em A e em B? Ele quer a força resultante em A e a força resultante em B. Presta bem atenção, que aqui a gente vai entrar num momento que ela. Esse momento ele é importante porque você vai fazer isso quase toda vez que você for fazer lei de Newton. Eu quero representar a força resultante para o A. Então, eu vou escrever a segunda lei para ele. A segunda lei de Newton para o corpo A, ela vai dizer que a força resultante é o Fão, que seria essa força aqui, ó, menos a reação do Finho. Isso é a força resultante para o A. As forças verticais a gente não considera, né? Só que pela segunda lei de Newton, ele fala que a força resultante no A, que seria isso aqui, ela é a massa dele vezes a aceleração. Então veja, eu poderia calcular a força resultante fazendo isso ou isso. No entanto, eu não tenho nem o Finho e nem o A. Entenderam? Então a gente vai ter que, de alguma maneira, calcular. Tá bom? No corpo B, olha o problema que eu tenho no corpo B. No corpo B, eu tenho um outro problema mais parecido com o do A. Quero calcular a força resultante só no bloquinho B. Se eu considerar que o bloquinho B está desgrudado do A, eu vou observar que a força que está acelerando ele é esse carinha aqui, ó, gente. É aquela forcinha do contato. Então, para o corpo B, a força resultante é o Finho, que é igual a MA. Beleza? Eu não consigo calcular enquanto eu não tiver a aceleração do corpo. Eu não consigo nem calcular a força resultante no A, e nem a do B, porque eu não tenho aceleração. Tudo bem? E é aqui que está a coisa mais importante de resolução de exercício de dinâmica. Por quê? A aceleração, gente, é a coisa mais importante nas questões, tá? Então, quando a gente vai resolver um problema como esse, eu vou dar uma dica. Nem lê a pergunta antes de achar a aceleração. Porque muito provavelmente, qualquer que seja a pergunta, ele vai precisar da aceleração. Tudo bem? Então, aí você fala assim, tá, mas Danilo, se você não consegue achar nem com A nem com B, você vai achar aceleração aonde? Aqui, ó. Para eu conseguir encontrar a aceleração, eu simplesmente vou juntar os dois e considerar que isso aqui é um corpo só. Quando eu considero que isso aqui é um corpo só, eu simplesmente não preciso mais me preocupar com as porcarias das forças que estão aqui no meio. Essas forças que estão aqui no meio, gente, elas só têm sentido de você pensar nelas se você separa o corpo. A partir do momento que você grudou o corpo e considera que o corpo está junto, você olha para a segunda lei de Newton, para o sistema. Você escreve assim, ó, sistema, que é o A mais B.
Ó, isso é a maneira da gente enxergar A e B como se fossem um corpo único, tá? Então, uma das coisas que eu acho muito legal na lei de Newton, né, é justamente a capacidade dela de você conseguir aplicá-la. Você pode ter um sistema gigante, tipo um navio andando. Você pode aplicar para o navio, ou só para o motor, ou só para o parafuso que está dentro do navio. Você escolhe qual parte do sistema você quer olhar. E aí sempre vai haver essa perspectiva, que é você olhar para o sistema ou olhar para as suas partes. A dica que eu dou, gente, é que sempre que você precisar achar a aceleração, olhe primeiro para o sistema. Depois que você olhou para o sistema e achou a aceleração, você vai nas partes. Tá bom? Então veja, como ele pediu para calcular a força resultante em A e B, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar primeiro essa lei para poder calcular a aceleração. Então vamos lá. 12 igual. As duas massas juntas dão 3 quilos, né? 3 vezes A. Então A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ó, observação, gente. Todas as partes do sistema, todas as partes do sistema possuem a mesma aceleração. É que nem quando você está no elevador, né, gente? Que nem quando você está no elevador. Bom, aí achando a aceleração, a gente joga na A e na B para poder achar a força resultante, tá? Para o A, força resultante. 12 menos Fzinho igual a MA vezes A. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ó, a força resultante no A é isso aqui. Ou isso aqui. Tá? Então, quanto que dá a força resultante? No A? 4, né? Ó, isto aqui é a força res no A, igual a 4 newtons. Ah, você não vai calcular o Finho? Depois a gente calcula, ele vai pedir lá. B. Quem é a força resultante no B? É o Finho, que vale mb vezes A, 8 newtons. Tudo bem? Fala, TT. Não, fala, pode. Tudo bem? Deu uma pescada, né? Ah, peguei. Fala. Por que que o quê? Ah, puta, essa pergunta é boa. Eu vou repassar para os universitários. Ô, gente, por que que as forças resultantes são diferentes? Porque as massas são diferentes. Porque, veja só, o A, ele pesa 1 quilo. E o B, ele pesa 2 quilos. Só que os dois têm que ter a mesma aceleração. Como é que eu acelero um corpo que tem uma massa dobro do outro, sendo que os dois têm que ter a mesma aceleração? Você tem que fazer o dobro da força. Então, a força no bloco menor é maior, porque ele é mais pesado, tá? Isso é uma coisa que pode parecer contraintuitiva. Por exemplo, tem aluno que fala assim, Danilo, mas como que pode a força daqui do meio ser diferente dessa? Tem alguns alunos que dão uma bugada. Eu mesmo já buguei várias vezes quando eu estudava. Eu falava, cara, mas como que a força aqui do meio não é igual a 12? Aí depois eu fui entender que é o seguinte, né? A força aqui do meio, ela está acelerando só a parte da frente. Então ela não pode necessariamente ter, por exemplo, o mesmo valor que essa, por exemplo. Então as forças elas são diferentes. A força nesse cara aqui, ó, resultante é o grande menos o pequeno, que é os 4 newtons, tá?
Beleza? Hã? O F é necessariamente o mesmo, que ele vai pedir para calcular, acho que no próximo item aí. Quer ver? Deixa eu ver. A gente calculou a intensidade da força resultante, tá? Aplique em cada um dos blocos a segunda lei, a gente já fez. Oi. Mesmo assim, mesmo assim. Por exemplo, ó, se você tem uma massa de 1 quilo aqui e uma massa de 1 quilo aqui, a força que precisa acelerar aqui é diferente dessa. Agora, se você for aplicar a força resultante, aí vai dar. Por quê? Vamos supor que essa massa seja igual a essa, supondo que os bloquinhos tivessem a mesma massa. Então, a força resultante aqui seria F menos o F, concorda? E aqui seria só F. Mas nesse caso, isso tem que ser igual a isso. Aí sim. Porque se eles estão acelerando massas iguais, a resultante num bloquinho tem que ser igual ao resultante no outro, tá? Aí sim. Então ele fala, aplique a segunda lei da termodinâmica, nada a ver. Aplique a segunda lei de Newton é, nas equações e calcule a aceleração. Ah, a gente já calculou a aceleração, né? Então é no F. Calcule a intensidade da força, F. Já calculamos o F? É 8, né? Verdade. Já calculamos, o F vale 8. Tá bom? Isso aqui é o roteiro para resolver questão de lei de Newton, tá? Primeiro, o roteiro é assim. Primeiro você lê a questão, aí você olha para o diagrama de forças no sistema inteiro. Monta a segunda lei para o sistema inteiro. Calcula a aceleração do sistema. Aí quebra ele e vê o que ele pede. Porque aí, por exemplo, o que vai acontecer quando tiver atrito? Exemplo. Aí você vai ter uma forcinha de atrito aqui no A, vai ter uma forcinha de atrito aqui no B, né? Então aí você, ao você conhecer a aceleração de todo mundo, aí você escolhe que bloco você usa a segunda lei, tá? Beleza? Depois a gente vai fazer mais uns exemplos antes de fazer exercício, então a gente vai discutir muito sobre isso, tá? Oi, da letra E, não sei, qual que é a pergunta da letra E? 5? É finho, mas qual que é a pergunta? Hã? Qual que é a pergunta? Aplique as equações de leis de Newton para os corpos um e 2 e calcule a força e a aceleração. Ó. É que a resolução está toda espalhada, né? Vocês viram. Você vai ter que montar a sua resolução. Mas as equações são a segunda lei. Vamos continuar. Estudo de caso das forças. Isso aqui já a gente já pode considerar a segunda parte, tá? Das forças. É óbvio, pessoal, que quando eu já te falo estudo de caso das forças, a gente não vai discutir todas as forças que existem no universo. Até porque tem coisas, tem certos sistemas que as leis de Newton não funcionam, né? Desculpa. Quando que a lei de Newton dá problema? A lei de Newton ela para de funcionar ou quando o sistema tem uma massa muito pequena, quando eu falo aí eu estou falando de elétron, próton, ou quando o sistema está andando muito rápido. Isso é uma coisa muito curiosa. A primeira coisa que fez o Einstein começar a perceber que as leis de Newton estavam estranhas era justamente quando ele aplicava essas leis para um corpo que estava, por exemplo, numa velocidade próxima da luz, dava problema, as equações dão problema.
Então, quando eu falo estudo de forças, é estudos de forças como atrito, força elétrica, as forças que estão no nosso mundo, tá? Não no mundo subatômico e nem no mundo do buraco negro. A primeira força que a gente tem que comentar é a força peso. A força peso. Bom, o que que é a força peso? A força peso foi a explicação que o Newton deu para o fenômeno que ele observava dos corpos caindo, né? Então, é, na época do Newton, gente, já se sabia que quando um corpo cai, o movimento é acelerado. O Galileu já tinha visto isso, o Torricelli já tinha trabalhado com a equação para provar que aquilo tem uma aceleração. Então, o Newton ele encaixa essa ideia no conceito de força. Por quê? Ele pensa assim: então quer dizer que quando eu solto um corpo perto da Terra, esse corpo acelera. Então significa que se esse corpo acelera, existe uma força resultante. Então, se existe uma força resultante, essa força resultante é feita pela Terra sobre o corpo. Nascia então o conceito de força gravitacional. Parênteses, o próprio Newton achava isso tudo muito estranho. Porque não é concebível você imaginar que um corpo consiga puxar o outro de longe. Só que a matemática funcionava. Então, o que que ele considera? Ele considera o seguinte: olha, a força-peso ela é resultado da atração entre corpos. O que que ele achava estranho, na verdade? Isso aqui, ó, devido às suas massas. Suas massas. Na cabeça do Newton, o que era estranho é que como é que é possível um corpo atrair outro só porque tem massa? Isso não tem muito sentido. Ainda mais porque a gente sabia, por exemplo, que existem forças como a elétrica, que também é uma força de distância, né? A distância. Mas a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. Então, mas como a matemática funcionava, ele falou: foda-se, vai ser isso aí, pronto. Bom, como é que ele define então essa força-peso? É uma atração devido às massas dos corpos. Então significa que eu tenho aqui um corpo grande, grande, tá? E eu vou colocar nesse corpo, que é a Terra, alguns corpos na sua superfície. Vamos colocar aqui alguns corpos na sua superfície, ó. Coloquei uma pessoa em cada lugar da Terra, tá? Beleza. Quem tá de ponta cabeça? Ninguém, ninguém. Por que que ninguém tá de ponta cabeça? O que significa estar de ponta cabeça? Esse conceito de para cima, para baixo, de ponta cabeça, de cabeça para baixo, ele está orientado sempre em função do campo gravitacional, pode perceber. Eu estou agora com a minha cabeça para cima e meus pés para baixo. Então, o campo gravitacional, ele atua nessa direção aqui. O Newton ele vai dizer o seguinte, olha, existe uma força feita pela Terra sobre o bloquinho. Essa força é o que eu vou chamar de peso. Muita gente chama isso de força da gravidade. É a mesma coisa, é a força da gravidade, é a força peso, tá? Essa força peso, ela vai atuar de várias formas, né? De maneira geral, a tendência da força peso é acelerar os corpos para baixo, né? Só que o Newton ele vai um pouquinho mais além. Ele vai dizer o seguinte: mesmo que o corpo não esteja preso à Terra propriamente, ou seja, mesmo que o corpo esteja assim, ó, vou desenhar uns dois corpinhos mais para cá, ó, ele também vai sofrer ação do peso. O peso, a gente chama na física, né, assim como a força elétrica, ele é uma força de campo. Ele é trocado à distância. Então o Newton fala o seguinte: olha, quando você tem um corpo que está acima da superfície da Terra e você abandona esse corpo, pode acontecer duas coisas com ele. Se o corpo estiver, por exemplo, em repouso,
ele vai entrar num processo de queda livre. Ele vai entrar num processo de queda livre, certo? E nesse processo de queda livre, eu estou considerando vácuo, né? Quando eu falo que a queda é livre, a força resultante é igual ao peso. Porque aí, na queda, a única força que ele tá atuando nele é o peso, tá bom? Que é a mesma coisa que força da gravidade, tá, gente? Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Todo corpo em queda livre, por ter a força resultante igual ao peso, eu posso dizer então que o peso é igual a m vezes a. E essa aceleração aqui, pessoal, é o que a gente chama de aceleração gravitacional. Gravitacional, tá? Que é o famoso G. O que o Newton considera, então, é que, independente do corpo ter maior ou menor massa, a equação dele prova que, claro, para um corpo de maior massa você vai ter maior peso, mas a aceleração de qualquer corpo, quando é abandonada na superfície da Terra, vai ser exatamente os 10 metros, 9,8, 10, né? Tá? E isso é uma possibilidade, mas tem uma outra. Imagina esse corpo aqui agora, ó, só que ele está com uma velocidade tangencial, ou linear, vamos chamar de linear. Olha como uma coisa que o cara descobre explica 300 mil. Mas o cara é pica, né? Quando esse corpo está rodando em volta da Terra, existe uma força-peso também. E ângulo tem aqui? Hã? Tem certeza? Tem certeza? Eu só perguntei se você tem certeza. Tem? Eu também tenho, 90. Calma. O que que acontece quando a velocidade é perpendicular à força? Puta que... Ela é uma força centrípeta. Então, nesse caso, o Newton explica que o corpo não cai porque ele está andando. Quando o corpo está andando, essa força resultante aqui não serve para puxar ele para baixo. Serve para mudar a direção de quem? Da velocidade. Que é uma das funções da aceleração. A aceleração ela não faz só o corpo ficar mais rápido ou mais devagar, lembra? Ela faz o corpo virar. Então, o peso, nesse caso aqui, ele está atuando como um corpo que acelera, uma força que acelera de fato o corpo. Aqui não, aqui ele está atuando como um corpo que faz a velocidade mudar de direção, tá? Quando a gente for estudar a parte de gravitação especificamente, a gente vai fazer uma relação entre essa velocidade e o peso, né? Porque o que que a gente sabe? Que para você conseguir manter o corpo orbitando, você vai ter que manter uma determinada velocidade. E essa velocidade, ela depende da força, da distância que você está de órbita. Então, por exemplo, quando você está numa órbita mais baixa, a tendência é que a velocidade seja maior e a mais acima menor, tá? Beleza? Existem exercícios, agora já ir fechando a história da força-peso, pessoal. Existem exercícios em que o cara vai pedir para você desconsiderar a força-peso. Geralmente, quando isso acontece? Quando a gente está trabalhando com próton, com elétrons, com carguinhas pequenas que vão ser colocadas dentro de um campo elétrico. Então, quando é que eu vou desconsiderar força-peso? Quando o exercício for específico nesse sentido, tá? Do contrário, a gente sempre coloca o peso ali, beleza? Deixa eu ver o que mais. Acho que de peso tá bom, né? Por enquanto. Bom, eu vou trocar de lado aqui, porque agora vai precisar falar da normal. Uma força que a gente usa sempre também é a normal. Como que a gente poderia definir normal, gente? Vamos ver o que que vocês sabem, o que que vocês lembram?
Se for preciso, eu completo alguma coisa. Tenta criar na tua cabeça uma frase para definir normal. Força de contato, é boa? Eu diria que tá quase boa. Ela tá quase perfeita, na verdade. Por quê? Existem certas forças de contato que não são normais. Me dá um exemplo de uma. Atrito. O atrito é uma força de contato, só que ela é no eixo X. A normal é uma força de contato no eixo. Então, a gente pode pensar que a força de contato, chamada normal, é uma espécie de força de compressão. Quando um corpo está apoiado em cima do outro, apoiado, existe naturalmente uma força de compressão entre os dois corpos, tá? E essa força, ela tem uma peculiaridade, porque ela é sempre perpendicular ao plano. Então, a gente chama a força normal, vamos escrever ela aqui, ó. Ela é uma força de contato, força de contato devido à compressão, opa, devido à compressão de um corpo sobre uma superfície. Oi, não entendi? Vamos ver. Isso é uma pergunta boa. Eu vou deixar ela guardada aqui. A pergunta é se ela pode fazer uma paração e reação com o peso. A gente vai discutir isso agora, tá? Antes de fazer essa discussão, eu preciso fazer uma outra coisa. A gente precisa acostumar nossa cabeça a desenhar a força normal, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui algumas situações que, inclusive, elas até depois vão servir de modelo para a gente fazer o exercício um aí. Vou colocar aqui. Nesse primeiro desenho aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? Eu quero acostumar vocês a representar essa força normal. Só que o que que acontece? Tá, a força normal é uma força de contato devido à compressão. Só que o problema é o seguinte: existem várias situações em que o corpo está numa superfície que não é necessariamente horizontal. Então, eu vou mostrar algumas possibilidades aqui de situações que volta e meia aparecem em exercício. É claro que a mais comum é essa daqui: um corpo posicionado numa superfície horizontal, tá? E eu quero desenhar apenas a força normal. Não quero desenhar mais nenhuma outra força, ok? Então vou lá, desenhar a força normal. Desenhar a força normal. Pronto, desenhei. Peraí, aqui. Força normal. Ela está sendo aplicada no corpo, para cima, e observa que eu desenhei ela perpendicular à superfície, tá? Ô, gente, quem que está fazendo essa força no corpo? É o chão, é o chão. É o chão que está sustentando o corpo. Tudo bem? E aqui? Também. Aqui é o chão que está empurrando o corpo. Só que tem um detalhe aqui. O corpo, ele está posicionado num plano inclinado. Então a força normal é para cima. Assim, ó. Beleza? Daqui a pouco a gente vai discutir a questão da ação e reação, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu também posso posicionar o objeto de formas diferentes. Eu posso, por exemplo, comprimir o objeto contra a parede.
Desenha para mim só normal. Lembra que quem faz a força no corpo é a superfície que ele está apoiado. Mas, professor, s- né? Se ele está parado lá em cima, é porque tem alguém empurrando ele. Isso é óbvio. É como se eu tivesse pego aqui o apagador, pessoal, e apertei, ó. Comprimi. Quando eu aperto ele, o que que ele faz? Ele comprime a parede. Na hora que ele comprime a parede, você tem a força normal para cá, tá bom? E uma outra possibilidade seria você comprimir o corpo contra o teto, né? Vamos pegar um exemplo bem tosco, né? Por exemplo, para você parafusar uma lâmpada, os parafusos vão ter que apertar a lâmpada contra o teto. Então é como se os parafusos estivessem forçando a lâmpada contra o teto, né? Então ela está pressionando o teto. Então, se ela está pressionando o teto, existe aqui uma normal para baixo. Isso aqui, na hora que a gente for falar do Globo da Morte, vai dar um rolo desgraçado. Lembra, né, da merda aqui? Mas é muito importante que a gente faça esse desenho antes, porque na hora que chegar lá, a hora que eu botar normal aqui, não vai ter tanta cara assim, "Hã?", porque a gente sempre pensa que a normal é, sei lá, né, para cima. Beleza até aqui? Agora vamos falar sobre a pergunta dela. Será que eu posso dizer que a normal é uma reação do peso? Ou o peso é uma reação da normal, vice-versa? Não. Gente, pelo amor de Deus, jamais. Porque aí tem uma falha conceitual muito grave. E eu não estou dando bronca em ninguém. É só para vocês nunca mais errarem. Por que que a normal não pode ser uma reação do peso? Porque elas estão no mesmo corpo. Ação e reação não são forças em corpos diferentes? Então não. Mas então, Danilo, quem é a reação do peso? Quem é a reação da normal? Então vamos lá. Eu vou escrever assim, ó. Normal e peso não são aquilo que você imagina. Não são aquilo que você imagina. E o que que você imagina? Que eles são ação e reação. Beleza? Vamos pegar um exemplo para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas. Imagine a situação que é a seguinte, ó, pessoal. Eu tenho um tijolinho, um bloquinho. Esse bloquinho, ele está em cima de uma mesa e a mesa está na terra. Bloco, mesa, terra. Tá? Quando a gente olha para isso aqui de uma forma um pouco mais. Porque a gente está sempre acostumado a olhar sempre para o bloquinho. E a gente acaba esquecendo que esse bloquinho está interagindo com outros corpos, né? Então, quando você olha para o sistema assim, as coisas vão começar a fazer sentido. Lembre que toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, aplicada num corpo diferente. Aplicada num corpo diferente. Para você descobrir quem é a reação de uma força, pergunte o seguinte para ela. Quer ver? Esse corpo tem peso, não tem? Peso, peso. Quem está fazendo essa força no bloquinho? A Terra. Não vai falar que é a gravidade. É a Terra. Tudo é a gravidade, né? É a gravidade. Isso é entidade. Peraí, então, se a Terra puxa o bloco puxa a Terra. Então, onde está a reação do peso? Está na Terra.
Por exemplo, se a Terra estiver puxando o corpo com 30 newtons, o corpo puxa a Terra com 30 newtons. Tudo bem? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse corpo está em repouso ou está em movimento? Está em repouso. Então ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, significa que a força resultante nele tem que ser zero. Como é que eu explico então que esse corpo está parado? Veja, como a Terra puxa ele para baixo e ele está apoiado na mesa, ele acaba empurrando a mesa para baixo. Deu para entender? Ele empurra a mesa para baixo. Se ele empurra a mesa para baixo, a mesa empurra ele para cima. E essa é a força normal. A força normal é a força que a mesa faz no corpo. Ó, essa força aqui a mesa faz no corpo e o corpo faz na mesa. Então, onde está a reação da normal? Na mesa, na superfície. Onde está a reação do peso? Na terra. Deu para entender por que que peso e normal não são ação e reação? Eu posso dizer nesse caso que eles se anulam? Se o corpo está em repouso, sim. O corpo está em repouso, normal igual ao peso. Tá? Essa acho que é uma das maiores, das mais famosas pegadinhas do Faustão, né? Em problema de múltipla escolha, essas alternativas, ele sempre fala, olha, a normal anula o peso, portanto, constituem um par ação e reação, tá? Muito cuidado, porque nunca, em hipótese alguma, normal e peso são ação e reação, tá? Hum. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da normal ser igual ao peso ou não. Oi. Ah, lentes, 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 lentes. Vamos olhar um pouquinho para essa questão do valor da normal, gente. Porque, obviamente, em algumas situações, a normal ela vai ser igual ao peso, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, vamos discutir algumas situações aqui. Como que a gente calcula o valor de uma força normal? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um corpo aqui numa superfície. E eu quero calcular o valor da normal dele, tá? Só que vamos imaginar o seguinte. Esse corpo, ele tem uma força vertical F1. Peraí, deixa eu desenhar um pouquinho mais para baixo. Uma força vertical F1 aqui. E a massa do corpo vale 2 quilogramas. É a força normal aqui de F1. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um bloquinho, coloquei ele numa superfície horizontal, tá? Só que ao invés de eu deixar ele simplesmente assim, eu fui aqui e apliquei uma força. Eu estou empurrando o corpo para baixo, uma força de 10 newtons, ok? E eu quero calcular a força normal. Ok? Bom, para calcular a força normal, primeiro eu preciso entender quais são as forças que estão agindo ali além da normal, né? Então, eu tenho a força F1, eu tenho a força que a Terra faz no corpo,
que eu vou chamar de peso, e tem a força que a superfície faz no corpo, que é propriamente a força normal. Tudo bem? E aí eu quero calcular o valor dessa força normal. Bom, olhando para o sistema, pelo fato dele estar numa superfície, significa que ele não está se movimentando na vertical. Ele não está nem subindo e nem descendo, tá? Portanto, ele não tem aceleração na vertical. Assim como ele também não teria na horizontal, né? Então, embora o corpo esteja sofrendo a ação de algumas forças, ele não está acelerando propriamente dito. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então, no eixo Y, eu tenho que a força resultante precisa ser zero. Tá bom. Quais são as forças cujo resultado vai dar zero, né? Eu vou ter para baixo duas forças, para cima uma força. Como a resultante tem que dar zero, eu vou dizer então que a normal nesse caso é igual a F1 mais P. F1 mais P. Tudo bem? Então, esse é um exemplo bem simples, tá? Só para ilustrar que não é uma regra que a normal seja igual ao peso. Ah, professor, mas aqui a normal não ficou igual ao peso, justamente porque você aplicou uma força extra. Exatamente, exatamente, tá? Eu poderia aplicar essa força extra tanto para cima, tanto para baixo, como para cima. Por exemplo, imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui está a superfície e aqui está o corpo aqui. Nesse exercício, nessa ideia, o que que eu estou fazendo? Eu tô fazendo isso, ó, apertando. Eu poderia pegar o corpo aqui, ó, e de maneira bem fraquinha, puxar ele um pouco para cima, mas sem tirar ele da superfície. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos calcular normal. O peso e a força de contato. Ó, esse seria o segundo caso, tá? Eu peguei o corpo, segurei ele um pouquinho, de tal maneira a diminuir o contato dele com o chão, mas sem desgrudar. Só uma pergunta aqui que me ocorreu agora. Como é que eu sei que o corpo não desgrudou? Porque a normal não vai dar zero. O que que vai acontecer, gente? Conforme você vai puxando o corpo para cima, mas sem desgrudar da superfície, você vai perdendo esse contato. Se essa força aqui, ó, fosse 20 newtons, o que que estaria acontecendo com esse corpo? Ele estaria na iminência de andar. Se você botar 20 newton aqui, ó, você já perde o contato. Para você fazer o corpo começar a andar, eu precisaria de uma força um pouquinho maior para sair do repouso, que é o que acontece no elevador, né? No elevador acontece exatamente isso. Quando você aperta o botão e o elevador vai subir, para tirar o elevador do repouso, essa força ela fica momentaneamente maior que o peso. Aí, a hora que o elevador atinge uma certa velocidade, para ele entrar em movimento uniforme, essa força fica igual ao peso, tá? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu tenho normal.
Normal mais F1. F1, que engraçado isso. F1 igual a peso aqui. Vai dar 10 newtons, né? Opa. Pronto. A normal vale 10 newtons. Vamos foder a biela? Vamos foder a biela. Eu não ia fazer isso agora, mas olhando para a cara de vocês, eu acho que dá para fazer. E a moleza senta no pudim, né? Eu quero calcular a normal nessa merda. Só que não vem com a fórmula pronta, não. Nós vamos provar isso aqui. Como que eu calculo a normal quando um corpo está apoiado num plano inclinado? Ave Maria. Vamos lá. Imagina o corpo no plano inclinado. Tudo bem? Escuta, se eu soltar esse corpo, o que que acontece com ele? Ele escorrega. Então a gente sabe que existe uma tendência desse corpo acelerar para baixo. Beleza. Eu tenho duas forças agindo no corpo. Eu tenho uma força peso. Peraí, deixa eu só. Eu estou desenhando um pouquinho maior esse aqui, pessoal, porque eu vou ter que fazer uns rabisquinhos e a gente vai precisar mexer com ele. Então, ó, esse vetorzinho em preto é o peso, tá? E eu vou colocar a normal aqui para cima, ó. O plano inclinado está aqui. A normal, ela tem que ser perpendicular ao plano. Então, eu vou tacar ela aqui, ó. Pronto. Esse é normal. Esse aqui é um bom exemplo, pessoal, também, que mostra que nem sempre a normal é igual ao peso. Não, ó, a normal está apontando nessa direção, o peso está apontando nessa direção e o corpo vai andar nessa direção. Devagar, porque agora isso aqui é importante, ó. A normal está numa direção, o peso está em outra e a aceleração está em outra. Então significa, quando a gente começa a ter vetor em muita direção, está na hora de parar e decompor alguém. Eu vou ter que escolher uma direção para chamar de horizontal, uma direção para chamar de vertical. E a partir dessas duas direções, eu decomponho. Beleza? Quem eu devo escolher como direção horizontal e vertical? Eu devo escolher como horizontal a direção para onde ele acelera. Se eu soltar o maluco, a tendência dele não é fazer esse movimento aqui? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar isso aqui, ó, como sendo um eixo X. Isso aqui é o eixo X. É o eixo onde o corpo anda. Consequentemente, existe um eixo perpendicular ao X, que é o eixo Y. Olha que interessante, pessoal. Quando eu tenho a ideia maluca de colocar o sistema num eixo XY, eu acabo descobrindo que a minha normal, ela coincidiu exatamente com o eixo Y, tá vendo? Quem é que não está no eixo X nem no Y? O bonitão aqui, ó. Então é ele que eu vou decompor. Deu para entender por que que eu preciso decompor o peso? Porque a única maneira de você conseguir montar as equações de Newton aqui é quebrando o peso. Então, o que que a gente vai considerar que acontece num plano inclinado? O peso em si, ele tem duas funções. Existe uma componente do peso que está no eixo X, que eu vou chamar de PX. Esse PX seria a força encarregada de arrastar o corpo para baixo.
Sobretudo se não tiver atrito, né? E aí eu tenho aqui o PY. O que que o PY faz com o corpo? Comprime o corpo contra o plano inclinado. O peso, ele tá uma parte dele puxando o corpo para baixo e essa parte está apertando o corpo para contra o plano. Tudo bem? Então, o que que eu posso dizer sobre a normal, pessoal? Que a normal é igual ao PY. Tudo bem? O PY ele pode ser Pseno ou Pcosseno, depende do ângulo que você queira, né? Por exemplo, ó, enxerga esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Se eu tomar esse ângulo como referência, o PY fica Pcosseno. Se eu tomar esse ângulo como referência, ele fica P seno. Tudo bem? E se eu tomar essa maldição desgraçada? Porque esse é o ângulo que ele vai dar. Ele vai te dar o ângulo de inclinação do plano. Como que eu vou expressar em função desse ângulo? Então presta atenção aqui, ó. Primeira coisa que você faz é observar o seguinte: se eu descer com essa reta aqui, ó, tá vendo a reta que veio do eixo Y aqui, ó? Se eu descer ela até aqui, ó, eu formo um triângulo retângulo. Tudo bem? Beleza. Vocês estão vendo que aqui é um ângulo reto? Aqui é um ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo alfa. É, alfa não, teta. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de alfa. Ô, gente, quanto vale teta mais alfa? 90 graus. Eles são perpendiculares. Perpendiculares não. Complementares, perdão. Que aqui tem o 90 graus. Guarda essa informação. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou descer. Tá vendo o vetor peso aqui? Ele não está exatamente na vertical? Se eu descer ele aqui, ó, até o plano inclinado, você concorda que aqui passa a valer 90 graus? Então, eu tinha escrito que θ mais alfa valia 90, né? Tá, guarda essa informação. Agora, aqui vale 90. Dá uma olhada nesse triângulo monstrão aqui, ó. Quanto vale esse ângulo? Θ. Ele vale θ. Esse ângulo vale θ. Deu para entender agora por que que o PX é pseno e o PY é pcosseno? O que que acontece? Eu consigo, por uma maracutaia aqui de triângulos, eu consigo provar que o ângulo de inclinação do plano é esse maldito aqui. Perdão. É esse ângulo aqui. Tá bom? E esse ângulo é justamente o ângulo que ele vai dar o seno e o cosseno. Tá? O que que o PY é do θ? Cateto adjacente. Então, ó, agora que eu descobri que esse ângulo vale θ, pessoal, enxerga de novo o triângulo pequenininho aqui, ó. Desenxerga essas merda aqui. Pronto, desenxerguei. Agora olha só para o triângulo pequenininho. Cateto adjacente, PY. Hipotenusa, P. Então fica cosseno de θ igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Portanto, o PY igual a P cosseno θ. Como a normal é igual ao PY, eu posso dizer que a normal então é P cosseno θ. Então, o que que eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês? Cuidado com essa história de achar que normal é igual ao peso. Isso é, nossa, tem nada a ver.
tá? Por exemplo, eu ainda podia complicar mais. Imagina se eu venho aqui e ainda aperto o bloco. Não tem mais uma força extra, tá? Mas vamos parar por aqui, tá? Acho que de normal já deu, né, também. Ah, peraí, não chega não. Imagina então agora a seguinte situação. Vou na farmácia comprar um remédio e encontro uma balança lá e vou subir na balança. Subir na balança. Balança. Quando você põe um corpo em cima de uma balança, o que que a balança marca? A balança marca a força normal. Balança não marca peso de merda nenhuma. E é muito simples provar isso para você. Quando você sobe em cima de uma balança, o peso não está agindo em você. Como é que a balança pode marcar uma força que está aplicada em você? Deu para entender o problema? Por exemplo, se você botar, simplesmente se você empurrar a balança para baixo, ela não vai marcar alguma coisa aqui? Então a balança marca tudo, menos peso, gente. A balança marca a força que você faz nela, que é a normal, tá? Então, ó, a balança, ela registra a força de compressão e não o peso, e não o peso real. Aí a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, se a balança não marca o peso, eu posso ludibriar o meu cliente. Olha a minha ideia. Olha como eu sou maldoso. Eu vou abrir uma quitanda, a quitanda do Danilo. E aí eu vou me aproveitar dos aposentados. Eles vão lá gastar a pensãozinha deles. Aqui o INSS não roubou ainda, né? Logo menos eles vão ficar sem. Mas enquanto eles não têm, eu vou pegar. Antes que eles joguem no tigrinho. Professor, cala a boca que tá ficando feio. Não, fala. Só preciso que você guarde que a balança marca normal. Bom, então veja só o que eu vou fazer. Como eu sou um comerciante inescrupuloso, eu vou fazer o seguinte: a moça vai lá comprar as coisinhas dela e vai colocar na balança aqui. Na hora que ela colocar o negócio na balança, eu vou discretamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou aplicar uma forcinha de 10 newtons aqui. Enquanto eu tô lá conversando com a mulher, eu faço isso aqui, eu dou uma empurrada na balança para baixo, tá? Beleza. Vamos imaginar que a moça comprou 1 quilograma de alimentos, ok? E essa força, ela forma com a vertical um ângulo θ, que tem um seno e tem um cosseno. Aquele sempre, né? O único seno que a gente sabe que dá para fazer conta é esse. Vocês sabem que ângulo é esse? Se for seno 0,6, o ângulo é seno sem sono, né? O ângulo é 37 graus. Se for ao contrário, é 53, que é o complementar, tá? Eu sei disso porque eu decorei, tá?
Muito bem. Eu quero saber o seguinte: quanto é que eu cobrei a mais da senhorinha? Ela comprou 1 quilo, mas ela vai pagar quanto? Entenderam esse tipo de problema? Isso aqui é um exemplo de problema que vai mostrar claramente que a balança não marca peso de coisa nenhuma. A balança marca a força que você faz nela. É claro, se você colocar um corpo numa balança e deixar ele parado ali, só ele, a normal vai ser igual ao peso. Mas nesse caso, vamos pensar o seguinte: pensa no corpo isoladamente. Vamos pensar no corpo isoladamente. Quais são as forças que estão agindo no corpo? Bom, eu tenho a força que eu estou aplicando e tenho a força peso. Observa que para fazer a análise, pessoal, a gente costuma colocar as forças no mesmo pontinho, tá? Na mesma origem ali. Tá aí. Beleza. Agora eu quero calcular a força que a balança vai sentir. Bom, a balança vai marcar normal. Tá, então vamos desenhar aqui. A força normal, ela está aqui para cima. Tá. Então, se eu quiser achar o quanto a balança marcou, eu preciso achar a força normal. Só que a força normal, gente, ela não é igual ao peso necessariamente. Isso por quê? Porque essa força aqui, que eu estou fazendo meio que de lado, quando decomposta, ela vai me dar uma componente X, que eu estou empurrando o corpo um pouquinho para o lado, né? E eu vou ter uma componente Y, F1Y. Olha lá. E aí, vê se vocês entendem isso. A normal, ela vai anular quem? O peso mais o Fy. Professor, essa força X, ela faria o corpo escorregar? Sim. E por que que ele não está escorregando? Que provavelmente deve ter atrito. Então, assim, se eu empurrar o corpo assim para o lado, ó, e a superfície fosse perfeitamente lisa, a caixinha teria que escorregar, porque aí ela ia acelerar. Só que, como provavelmente deve ter um atrito aqui, esse atrito anula a força X, a caixinha não escorrega para os lados e eu consigo comprimir ela um pouquinho mais. Então, vamos calcular esse Fy. Olha o ângulo. Eu dei o ângulo em relação à vertical. O Fy está aqui e o ângulo está aqui, ó. Esse é o ângulo, não é? Então, para o ângulo θ, o Fy é cateto adjacente. Então, o F1y é igual a F1 cosseno de θ. 10 vezes 0. Ah, não, é 0,8. É. Esse aqui, então, é o acréscimo de força normal que a gente deu para o corpo na medida em que empurrou ele para baixo. Então, a força normal, ela vai valer 18 newtons. Promoção, compre 10 e pague 18, né? Ó, 10 mais 8. Ou, né, se preferir, compre 1 quilo e pague 1,8 kg. Entenderam? Tem um exercício desse na apostila, do feirante inescrupuloso.
Então, ó, gente, isso aqui, de uma certa maneira, eu também já estou preparando a gente para aquele conceito do elevador, né? Porque vamos lá, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então quer dizer que eu posso muitas vezes, dependendo da situação em que eu esteja, eu posso subir numa balança e a balança não marcar o meu peso real. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine uma balança à prova d'água. Você coloca a balança dentro da piscina e você sobe em cima da balança e olha na balança. Você não está marcando o mesmo peso. Quando a gente é colocado na água, a gente não tem uma sensação de estar mais leve. Por que que a gente tem essa sensação? Vocês já pararam para pensar? O que que faz a gente se sentir mais, entre aspas, leve na água? O fato da força que os seus pés fazem no chão diminuir. Vocês já pararam para pensar que a única hora que você sente o peso é quando você está apoiado no chão? De pé ou sentado? Toda vez que você está apoiado em algum lugar, você sente o peso do seu corpo naquele lugar. Então, se você ficar muito tempo sentado, você começa a ter dor na parte de trás do corpo, porque o seu corpo está apoiado aqui. Se você fica muito tempo em pé, você começa a ter dor nos pés. Se você ficar muito tempo fazendo uma prancha, você vai começar a ter dor nos braços. Então, entenda que a força-peso, você não sente ela nunca no seu corpo. O que você sente é o apoio que você está fazendo no chão. Isso é o que te dá a sensação de peso, né? Por exemplo, se eu pegar minha mochila aqui, ó, e colocar nas minhas costas, eu vou estar mais pesado? Não. Mas eu vou me sentir mais pesado. Por quê? Porque na hora que eu ponho a minha mochila, eu aumento a força de contato no chão. E aí o meu corpo enxerga isso, ou sente que eu estou mais pesado. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa sensação de peso, ela está muito atrelada ao normal e não ao peso em si. Isto significa que eu conseguiria, em algumas situações, mudar a minha sensação de peso mudando a normal. Então, olha que interessante a gente pode refletir. Normal e a sensação de peso. Acabou, né? Acabou de acabar mesmo. Acabei de ver aqui. Alô? Ai, o pior é que diz que tá cheio ainda. Alô? Ah, voltou. Voltou aí? Tá cheio ainda. Deixa aqui. Normal e a sensação de peso. Pronto. Posicionei o corpo em cima de uma balança e a balança está marcando a normal dele, ok? Tá. Essa normal é que vai dar a sensação de peso para a pessoa. Muito bem. Mas vamos imaginar que essa pessoa esteja em algumas situações especiais. Por exemplo, imagina que essa pessoa está em repouso, que é o que acontece quando você está medindo a sua massa lá na balança da farmácia. Você vai lá em cima da balança, se posiciona, seu corpo está em repouso. Tá. Se o seu corpo está em repouso, significa que a força resultante nele tem que ser zero. Pronto? Pronto. Quando eu falo que a força resultante tem que ser zero, ela tem que ser zero nos dois eixos, no eixo X e no eixo Y. No eixo Y, quais são as forças que estão agindo no corpo?
Eu tenho a força peso e a força normal. Nesse caso, em que o corpo obrigatoriamente está em inércia, a condição para que ele esteja em inércia é que a normal seja igual ao peso. Pronto. Então, quando você sobe na balança, a balança está marcando a normal, que naquele caso equivale ao seu peso. Mas isso porque a balança está em repouso. Por exemplo, quando você faz isso na água, que era o que a gente estava discutindo agora há pouco, se você mergulhar na água e subir em cima da balança, por que que a balança vai marcar uma normal menorzinha? Porque vai surgir uma segunda força aqui chamada empuxo. O que que o empuxo faz, né? Que a gente vai estudar na hidrostática. Ele faz o corpo ficar um pouquinho mais puxado para cima. Então é como se você estivesse diminuindo o contato com a balança. Mas aqui não. Tudo bem? Agora, veja como a situação muda de figura. Imagine agora esse mesmo corpo em cima de uma balança, só que esse sistema ele está acelerando. Ele está acelerando. Aí a coisa muda, gente. Por quê? Se o corpo está acelerando, significa que a força resultante não dá mais zero. Não dá mais zero. Por exemplo, o corpo ele pode estar acelerando para cima ou para baixo. É claro, né, pessoal? Aqui vamos fazer um parênteses. Ninguém em sã consciência vai subir em cima de uma balança para acelerar para cima. No entanto, existem várias situações em que, por exemplo, você quer ver quando você sente isso? Quando você está num avião e o avião começa a levantar voo, quando ele decola. Para o avião decolar, ele precisa acelerar para cima. Uhum. Quando o avião está decolando, a sensação de peso que a gente sente é um pouquinho diferente. Vamos ver o que acontece. Bom, o fato do avião estar acelerando para cima, ou a balança estar acelerando para cima, não tem nada a ver com a história das forças. Aqui eu tenho uma normal, do mesmo jeito, e eu tenho o peso. E aí, beleza. Só que tem um problema, pessoal. Como existe uma aceleração, o que que a segunda lei de Newton garante? Que existe uma força resultante também. E ele também garante que essa força resultante tem que estar apontando para onde? Para cima. Força resultante. Aí você fala, Danilo, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que acontece é o seguinte: se a força resultante está para cima, a normal precisa ser maior que o peso. E você está se sentindo mais pesado. Você está se sentindo mais pesado por quê? Acabei de falar, o que você sente é normal. Se tem uma coisa que está te comprimindo contra o chão, a normal aumenta. E isso vai te causar uma sensação de maior peso. Mas essa sensação é aparente. Não é que você ficou mais pesado. Óbvio que não. Isso é resultado do quê? Tipo, tem uma carga imaginária nas suas costas? Isso é resultado da inércia. A sensação que você está experimentando de estar mais pressionado ou pressionada contra o chão é porque, imagina que isso aqui é o elevador. Imagina que isso aqui é você. Quando o elevador acelera, ele te empurra para cima. E você, por inércia, tende a ficar. Entende o que eu estou dizendo? Sabe quando um carro acelera e você é empurrado para trás? Você sente um empurrão para trás, só que na verdade é uma inércia? Aqui está acontecendo a mesma coisa. O elevador ele está te empurrando para cima e o seu corpo ele está tentando ficar por inércia.
Qual é o resultado disto? O teu corpo ele acaba ficando mais pressionado contra o chão. Então você tem uma sensação de peso aparente maior. Peso aparente maior do que o peso real. Exato. A força que o chão do elevador faz em você é maior que o peso seu no elevador. É maior que o pezinho. E é essa diferença nas forças que faz você se sentir mais pesada do que você é na verdade. Mesmo não tendo uma. Você continua com o mesmo peso. Mesmo processo. Tudo bem isso? Do mesma maneira, eu posso me sentir mais leve. É só trocar o sentido da aceleração. Ou seja, né, pessoal? Só não existe gravidade. É tudo uma ilusão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu consigo simular gravidade. Isso aqui é uma forma de você escolher que gravidade você quer experimentar. Que, por exemplo, o peso aparente nesse caso, ele é diferente do peso real. Isso significa que a gente poderia, e a gente vai fazer isso não hoje, mas a gente pode calcular qual a gravidade que esse cara está experimentando aqui dentro. Porque assim, o que que é peso? Peso não é massa vezes gravidade? Então pensa comigo, o que que seria o peso aparente? O peso aparente do corpo seria a massa dele multiplicado por uma gravidade aparente. Então, a gente está colocando a gravidade numa situação em que, na verdade, gravidade é uma coisa que ela pode ser qualquer valor, desde que você acelere ou desacelere da maneira conveniente, né? Então, por exemplo, veja como isso é meio disruptivo no que a gente estuda na física. Eu conseguiria colocar um astronauta dentro de uma nave espacial, vendar os olhos dele e acelerar a nave de uma tal maneira que esse astronauta nunca consiga desconfiar que ele saiu da Terra. Porque eu consigo provocar uma aceleração artificial. Deu para entender o que eu estou dizendo? Isso coloca a gravidade numa situação bem constrangedora de não existir, tá? Ahn, Agora, e se eu estiver acelerando o corpo para baixo? Bom, vamos ver. O que que muda em termos práticos? O corpo, ele continua tendo um peso e continua tendo uma normal, ok? Elas não estão iguais. Não estão iguais porque o corpo tem uma aceleração. Se o corpo está acelerando para baixo, quer dizer que a força resultante está para baixo. Então, nesse caso, quem é maior? O peso é maior que a normal. Como a normal é o que você sente, então o que que eu tenho aqui? Peso aparente é menor que o peso de verdade, real, tá? Então, quando você está numa situação como essa aqui, ó, o que que você experiencia estando dentro do corpo? Uma perda de peso. Quanto maior for essa aceleração aqui, ó, mais perda de peso você sente, tá? A ponto dessa aceleração, quando ela valer 10, se o corpo estiver acelerando com aceleração 10, quem tiver aqui dentro vai ficar descolado do chão, vai ficar literalmente flutuando, como se tivesse sem gravidade.
Qual parte você não entendeu? Isso? O co- Porque o peso é menor que a normal. Você sente o que na balança? Não é anormal? Se você está sentindo anormal e a normal é menor que o peso, você está se sentindo mais leve, entendeu? Aqui era diferente, aqui, ó. Aqui eu estou me sentindo mais pesado. Por quê? Porque a normal está maior que o peso, entendeu? Ou seja, aqui eu estou sendo apertado contra o chão e aqui eu estou sendo desapertado do chão, como se estivesse sendo puxado para cima do chão. Porque nesse caso, o que que acontece? O elevador está aqui, o meu corpo está aqui. Quando o elevador acelera para baixo, meu corpo quer ficar. Então, esse movimento do corpo querendo ficar e o elevador acelerando, ele faz a normal perder o contato aqui. Então parece que você está sem chão. Imagina se eu faço isso, ó, bum! Agora imagina se eu faço isso e esse corpo e esse começam a cair com a mesma aceleração. Para quem está lá dentro, o negócio está flutuando, entendeu? Por isso que a gente fala que é sempre uma coisa aparente, que é real. Quero um café, vamos embora. Acho que não deu, eu não quero mais. Chega. Ó, na aula que vem, a gente fala de tração, força elástica e só. E exercício, tá? Vai ter que passar. Eu não avisei ninguém ainda. Na verdade, eu vou fazer uma proposta muito indecorosa para vocês. Mas vocês vão ter que aceitar porque não vai ter outro jeito. Porque assim, a semana que vem eles vão fazer aula para a Unirv. Vai ter aula. Não, mas eu tenho que dar aula, querida. Não é assim. Eu faço parte do sistema opressor. E pera só um pouquinho, deixa eu desligar aqui, eu vou falar um monte de merda aqui na. Opa, eu vou dizer para você onde está o opressor. O opressor tá lá na outra sala, cantando, bobão. O opressor tá lá.